E um primeiro aspecto da ceia, que a ceia traz para nós, com que ela está relacionado, é quando nós olhamos para o passado, a ceia tem um significado. O Senhor Jesus diz assim: olha, toda vez que vocês se reunirem para comerem, toda vez que vocês se reunirem para beberem, façam em memória de mim. A ceia é uma lembrança, a ceia é um memorial. Sabe quando você pega aquelas fotos antigas, velhas? Para alguns já é no celular. As fotos antigas ainda tá no celular. Para outros, as fotos antigas já foram feitas numa câmera digital, mais ou menos assim, TechPix, de 12 megapixels, né? Algumas pessoas, as fotos já são aquelas reveladas, impressas, antigas. E para Jane só a memória mesmo daquilo que viveu. Te amo. Eu não ia perder essa, né? Não ia deixar passar. Depois a gente corta e passa só direto, né? Então, quando você olha essas memórias de momentos importantes que você viveu, o que ela faz em ti? Qual o sentimento que gera em você? O que você vive? Você revive muitos momentos. Você tem o mesmo sentimento que você teve no dia em que você tirou aquela foto. Quando você olha para algum local e diz como foi prazeroso, como foi bom esse momento. Para os salvos, os crentes, quando eles olham assim a foto do dia em que eu me batizei. Quando eu olho a foto do meu encontro. Quando eu pego aquelas cartinhas que eu recebi, as lembranças e coisas importantes. São coisas que marcam o coração da gente. E você relembra de tudo o que aconteceu. Paulo está instruindo a igreja do Senhor, no momento em que ela se reunir para a ceia, ela possa olhar para o passado e saber o que isto significa para nós. Saber que a ceia ela está relacionada ao perdão dos nossos pecados. Ela traz isso à nossa memória, o sacrifício de Jesus na cruz. É você entender quem foi Jesus naquele momento. Quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, João Batista está batizando nas águas. Quando João olha para Jesus, ele diz o quê? Eis aí. Ele não disse o Rei dos Reis. Ele não disse assim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele não disse assim, este daí é a própria palavra de Deus. Ele não olhou para Jesus e disse assim, ele estava lá no princípio. Ele não disse para Jesus que ele é o começo e ele é o fim. Ele não ergueu os olhos quando ele visualizou, ele não disse assim, é o Filho de Deus. Ele olha para Jesus e diz aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos, no momento da ceia, olhamos para trás, nós olhamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai escrever no Apocalipse que esse Cordeiro, ele não foi sacrificado há 2000 anos, mas ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de toda a criação, o Cordeiro já estava pronto para ser sacrificado. Quando Deus decidiu criar o homem, já sabendo que ele cairia, Deus já trouxe a provisão do Cordeiro. É como Abraão, com Isaac na mão, alguns servos, caminhando com lenha, caminhando com faca, caminhando com cordas, caminhando com tudo para entregar um sacrifício. Isaac olha para o seu pai e diz, pai, nós temos todas as coisas aqui.
nós temos a lenha, nós temos a faca, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaac e diz assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Quando Deus cria o mundo, o cordeiro já tinha sido providenciado. E aqui há uma grande revelação de Deus para a nossa vida. Tudo que você for fazer, entenda algo, tudo que você for fazer, que for direcionado por Deus, a provisão, ela surge antes da necessidade. Antes da necessidade. Antes de você fazer, a provisão já existe. Antes de você dar o passo, a provisão já existe. Antes do homem cair, a provisão já existia. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não remenda nada. Deus não vai agir de surpresa por improviso. Tudo já foi providenciado por Ele. Quando eu olho para a ceia, eu me lembro de quê? Do Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida. Entenda isso. A ceia vai te lembrar, é um memorial, te lembrar que o Cordeiro, para perdoar o seu pecado, já foi sacrificado. É a maior bênção que um homem pode receber. Deus não tem problema com o pecado. Olha o que muitas pessoas fazem. Hoje eu não vou cear. Por quê? Porque eu estou em pecado. Ué, irmão, vamos arrepender? Não é melhor? Vamos arrepender? Vamos confessar esse pecado a Deus? Vamos dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe, eu estou meia boca. Eu não estou legal. Tem uns negócios esquisitos aqui na minha vida. Tem uns negócios que eu escondo. E eu tenho vergonha de mostrar para os outros. Mas como o Senhor sabe de tudo mesmo, eu quero confessar. Mas eu não consigo me libertar. Não é isso, gente. É confessar a Deus. Porque é Ele quem vai perdoar esse pecado. Depois que Ele perdoar esse pecado, e o Espírito Santo vai estar no seu coração, te fortalecendo para você não cair novamente nele. Mas as pessoas, elas dizem assim: eu não quero me assentar à mesa do Senhor. Eu não quero participar da ceia. Eu prefiro ficar com o meu pecado. Não. Confessa. Arrepende. Diz para o Senhor o que tem no seu coração. E deixa. E você encontrará misericórdia. Entenda isso. Não deixe de participar da mesa do Senhor por causa de pecado. Não faça isso. Mas confesse a Deus o que tem de oculto dentro da sua vida. Peça perdão a Ele. Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Quando a palavra de Deus diz que Ele é justo para perdoar pecados, não é porque nele não há erros, mas está dizendo que Ele tem autoridade para perdoar pecados. É Ele quem pode perdoar o seu pecado. Mas quando nós olhamos para a ceia, para o dia de hoje, ela está ligada a um outro aspecto. Ela está ligada à comunhão. A termos comunhão quando vocês fizerem isto. Façam. Nós vemos aqui que a ceia está ligada à igreja, ao corpo. A ceia não está ligada, a não ser em raras exceções.
Você deve ceiar sozinho. Mas a ceia está ligada à comunhão, a você estar junto. Jesus pega os discípulos e diz: olha, entrem na cidade, vá até uma casa. Eu vou passar a localização para vocês no WhatsApp. Vocês ligam o GPS, vão chegar lá e vocês vão preparar a nossa Páscoa. E a Páscoa do judeu lembrava do sacrifício do cordeiro no Egito. Quando o chefe da família sacrificava um animal, pegava o sangue numa tigela, pegava uns galinhos de folha, passava, molhava no sangue daquele animal, passava nos umbrais das portas. No dia em que o Senhor foi visitar aquele local, iria trazer juízo e justiça sobre aquele povo, e mataria o primogênito de cada casa. Quando ele olhasse para aquele sangue, ele saberia que um inocente já havia morrido naquele local. E que a morte não precisava entrar naquela casa, não importava quem estivesse ali. Qualquer pessoa, não importasse o que ele tivesse feito, estava dentro da casa. O sangue do cordeiro estava passado nas portas. A morte passava por cima. O Senhor passava por cima. Quando Jesus está com os discípulos, judeus que conheciam essa tradição, eles tinham servido ali o vinho, o pão sem fermento, as ervas amargas, estavam fazendo o ritual. É nesse momento em que Jesus pega o pão, que ele parte, entrega para cada um, em que ele pega o vinho e entrega para cada um, e diz assim: até hoje, a Páscoa foi feita dessa forma, onde vocês relembravam o que tinha acontecido lá no Egito, a libertação da escravidão no Egito. Mas a partir de hoje, vocês vão se reunir para lembrar da libertação definitiva que eu proporciono a vocês do pecado. E a garantia disso, essa nova aliança, o verso 25 diz que este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Então, quando eu olho para esse ensinamento e vejo que a ceia está relacionada à comunhão, porque nos versos anteriores a gente observa que Paulo está tratando de problemas de relacionamentos. Ele diz assim no versículo 18, você pode acompanhar aí, ele diz assim: olha, primeiro ouço que há divisões entre vocês. Há brigas, existem contendas, existe um achando melhor que o outro, mais importante que o outro. Paulo lhe diz assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Vocês têm problemas uns com os outros. Está na hora de resolver essas coisas, né, gente? Já está bom, né? Você já está grandinho demais para ficar com essas intrigas, com essa raiva um do outro, com esse coração trancado, esse coração fechado, com esse coração sujo. Lembra da parábola em que um homem devia um dinheiro ao seu senhor. O seu senhor o chama e o perdoa aquela dívida. E ele sai dali feliz, porque não precisava pagar mais aquela conta. No meio do caminho ele encontra alguém que devia algo a ele. E ele age com extremo rigor e não perdoa aquele que devia. Quando o seu senhor soube, mandou buscar, mandou chamar. E aí Jesus nos dá um ensinamento tremendo. Ele diz assim: se você não perdoa quem te deve, você não será perdoado pelo Pai. Cada vez que você não perdoa o seu irmão, cada vez que você não libera o perdão a alguém que te fez mal,
Você fecha a porta do perdão que Deus tem para dar para você. Toda vez que você perdoa quem te feriu, quem te machucou, quem te magoou, você abre a porta do perdão de Deus para você. Entenda isso. Liberte-se. Saia dessa prisão. Não importa o que a outra pessoa fez. Isso aí é uma questão dela. Mas você se encontrou com Jesus, com o teu Senhor, e a tua dívida impagável Ele perdoou. E agora você vai se encontrar com as outras pessoas. Coisas muito menores. Você tem que ter a capacidade de perdoar. Então, quando nós estamos num ambiente de comunhão, nós estamos prontos para sentar à mesa com o Senhor. Se você não consegue perdoar, diga isso para o Senhor. Senhor, eu não consigo perdoar. Me ajuda. Espírito Santo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo olhar na cara daquela pessoa. Ai, irmão infeliz, que raiva que eu tenho dele. Eu não consigo fazer isso. E Paulo está escrevendo aqui, e com propriedade. Porque ele perdoou alguém que ele teve um desentendimento com João Marcos, e diz: com esse aqui eu não ando mais. Passaram-se os anos, no final da vida, ele diz assim: olha, mande João Marcos vir. Venha depressa, porque ele é muito útil para mim. É alguém que eu quero perto de mim. Então, se você não existem queixas, existem pendências dentro do seu coração, busca o Senhor, faz um propósito de oração, faz um propósito de jejum, começa a buscar a Deus, Senhor, eu só vou te largar quando eu estiver livre dessa amarra. Eu só vou te largar quando o meu coração estiver transformado, limpo e purificado. E faz um jejum. Faz um propósito. Mas você precisa ter comunhão uns com os outros. Se estivermos na luz, como na luz Ele está, e temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa continuamente, hoje e continuamente, de todo pecado. Então a ceia é momento de comunhão. Se você tiver alguma pendência com alguém, faz um café, faz um bodó. Diz assim: meu irmão, senta aqui. Viu, esposa brigando com o marido. Para quê, gente? Né, meu amor? Para quê, né? Dá preguiça, não dá? Para quê? Pai brigando com o filho, irmão brigando com o irmão, irmão da célula brigando com outro irmão da célula. Para quê, gente? Reata esse relacionamento. Tem comunhão uns com os outros. E você vai desfrutar da bênção de Deus. E o terceiro aspecto está relacionado com a vinda do Senhor. É a vinda de Jesus. Não esqueça jamais da vinda do Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: e no último dia, ao soar da trombeta de Deus, quando a trombeta de Deus soar, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Segundo, os que estão vivos, eles serão transformados. E todos juntos
nós seremos arrebatados, levados até os ares, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E ali vivermos para sempre junto com Ele. Nós não podemos perder esta viva esperança no nosso coração. Qual o seu objetivo de vida? Quando perguntarem assim, qual o seu objetivo de vida? Aí você vai dizer assim, eu quero chegar no último dia. Se eu já tiver morrido, eu quero ser ressuscitado. Se eu estiver vivo, eu serei transformado. Depois serei levado aos céus e me encontrarei com Jesus. Essa é a minha meta de vida. Não importa como foi aqui. Se eu andei de carro, se eu andei de ônibus, se eu andei a pé, se eu não andei, se eu fiquei deitado, se eu corri, se eu não corri, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, se eu era bonito, se eu era feio, não importa nada dessa vida. O importante é que eu vou chegar no último dia e eu estarei com o Senhor Jesus. A esperança na vinda do Senhor tem que estar no seu coração. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta disso? Não adianta nada. Você vai passar a vida construindo coisas, no dia que você morrer, alguém vai ter que pagar o seu velório. Que você não tem condição nem de pagar. Aí pode deixar riqueza, se tiver só um filho, ele vai gastar, vai vender tudo. Se tiver mais, é perigoso sair uma briga, umas intrigas, um negócio, uma confusão, o resto da vida. Mas se você foi um homem em que esteve a vida inteira olhando para a volta de Jesus, o seu tesouro não estará aqui na terra, mas sim na eternidade. Você pode ser alguém rico, alguém pobre, mas o seu tesouro estará na eternidade. A vinda do Senhor, ela tem que ser algo que vai arder no seu coração. Essa esperança. Toda vez que vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim, porque cada vez que comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não temos muitas certezas na vida. Se você é solteiro, você não tem certeza se vai casar. Se você é casado, você não tem certeza que vai ter filho. Você não tem certeza que vai ter um emprego dos teus sonhos. Você não tem certeza se vai comprar um carro novo, se vai fazer a viagem para onde você quer. Você não tem certeza do que vai acontecer daqui a 10 anos. Tantos planos que a gente faz e nada acontece, não é assim? Muitos planos a gente faz e tudo muda. Mas você pode ter uma certeza, que Jesus Cristo, no último dia, voltará. E isso tem que estar no seu coração. Quando você olha para a ceia do Senhor, você tem a certeza de que o Cordeiro de Deus foi sacrificado, que o seu pecado foi perdoado. E isso proporciona você viver em comunhão com os irmãos, na esperança que Jesus Cristo voltará. Amém? Vamos dar um forte aplauso a Ele? Glória a Deus!